Três pontos. Olá, 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Pela Rádio Excelsior AM 840, pela Cardeal FM 106.1. Aquele abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais. Meus amigos do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, o timaço de técnicos. Este time que permite que falemos com a grande Salvador, a grande Bahia e o resto do mundo. 3 pontos de hoje, segunda-feira, 8 de julho de 2024. É isso, pessoal. Segundou. E aí, segundou com o presidente Lula já no Paraguai para a reunião de cúpula do Mercosul. Tema que será explorado adiante, mas que já antecipo, com muita divergência sobre os caminhos do Mercosul, especialmente diante da posição política de Javier Milei, o presidente argentino, e do resto do Mercosul. O chefe da diplomacia paraguaia já deu até uma pressão nos argentinos dizendo que o tema não é política, mas é o bloco econômico e tudo mais. Bom, mas vamos começar com o nosso primeiro ponto, que é a agenda pré-recesso legislativo. Esta pode ser a última semana de trabalhos no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar. Constitucionalmente, o parlamento entra em férias a partir do dia 18 de julho. Contudo, tudo indica que já na próxima sexta-feira a agenda vai para o espaço e todo mundo vai se dedicar às eleições municipais. A pauta dos próximos dias tem alguns temas de grande relevância para as agendas políticas e econômicas do país. Na Câmara, o presidente Arthur Lira decretou que a casa terá foco total na reforma tributária por meio do PLP 68/2024, que cria o Imposto sobre Bens e Serviços, o tal do IBS, e o Imposto Seletivo. Gente, vem mais imposto por aí. Lira planeja iniciar as discussões em plenário já na terça-feira, também conhecido por amanhã. O texto ainda deve passar por alguns ajustes até a votação. O pessoal está negociando aí, ainda nesta noite, algumas alterações, e o Lira sequer anunciou o nome do relator de plenário, mas certamente será alguém de sua estrita confiança e a redação a ser votada será avalizada por ele minutos antes, o que sempre é muito ruim porque não permite que a sociedade controle. Lá no Senado, a agenda é muito mais robusta. Na última reunião de líderes, os representantes das bancadas definiram a votação das seguintes matérias: a PEC 66/2023, que trata aí do prazo para os municípios parcelarem suas dívidas com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios; o PL 6064, que concede auxílio financeiro às famílias de crianças que ficaram com sequelas, decorrentes do Zika vírus; e o PL 2338, que regulamenta o uso da inteligência artificial. Também tem uma lista de autoridades que devem ser aprovadas pelo Senado, que está pendente, e eu creio que será uma semana de muita agitação pré-recesso parlamentar. O segundo ponto é a respeito do Banco Central e do marco temporal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente da comissão, como vocês sabem, é o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, que é candidatíssimo ao cargo de presidente do Senado a partir de 2025. Pois bem, ele pautou para essa semana a análise de 2 propostas de emenda à Constituição. A primeira é uma PEC que concede autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central. E o relator é o senador Plínio Valério, do Amazonas. A outra PEC se refere ao marco temporal, é a 48/2023, e o relator é o senador Espiridião Amin, cujo parecer, apresentado em abril, é favorável à proposta. Ela inclui na Constituição a tese de que já são passíveis de demarcação as terras já ocupadas por indígenas na data da promulgação da Carta Magna. No ano passado, por 9-2, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa tese, e isso faz parte da colisão entre Congresso Nacional e Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que nesse momento analisa 6 ações sobre o marco temporal, depois da vitória retumbante de que não existe marco temporal para terras indígenas em 2023.
Se aprovados na comissão, os textos seguem para análise do plenário por 5 sessões e a tendência é que só vai ser votado isso depois das eleições municipais. O problema é que isso cria mais turbulência nesta relação que já é complicada entre Senado, especialmente o Senado, mas todo o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O terceiro ponto é o papel de Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. Jacques Wagner, o senador baiano, tem dito que mais vale o fim de uma tragédia do que uma tragédia sem fim. Esse pensamento pragmático e objetivo fez o sucesso dele em grande parte de sua vida política. O problema é que ele tem que combinar com Rodrigo Pacheco e com todos os interessados em manter o Senado aquecido, especialmente porque a Câmara vai se dedicar muito mais às eleições municipais. Vamos acompanhar de perto. É isso, meus amigos. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias desta segunda-feira. Um grande abraço e até amanhã. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.